A paz do Senhor, meus irmãos, sou seu irmão em Cristo, servo do Senhor, apóstolo Marcos de Oliveira, juntamente com minha esposa, pastora Alessandra Braulio de Oliveira. Meus irmãos, primeira carta de Paulo à Igreja de Coríntios, capítulo 1, verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo estabelece através desse texto sagrado o grande contraste da cruz de Cristo, o grande paradoxo da cruz. Para tanto, estaremos subordinados ao tema, o paradoxo da cruz. E este paradoxo, ele está no fato de que os judeus esperavam um Messias com poderes sobrenaturais para libertá-los do jugo de Roma, e não um Messias que fosse crucificado pelo próprio Império Romano. Os gregos também escarneciam de uma divindade que pudesse morrer de uma forma tão humilhante assim. Porém, de acordo com Paulo, embora isso fosse ou pudesse parecer loucura, é antes o poder de Deus em ação para a salvação de todo aquele que crê. Os judeus não souberam fazer a leitura que Isaías fez, primeiro de um Messias sofredor e depois de um Messias glorioso e vitorioso. Isaías 53, de 1 a 12, Isaías 63, de 1 a 6. Vamos lá, vamos entender o contraste da cruz de Cristo. Para os judeus, quem morresse numa cruz era maldito de Deus. Mas por que maldito de Deus? Porque em Deuteronômio, capítulo 21, do verso 22 e 23, declara isso. Porém, para os crentes salvos, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Gálatas 3, 13, 14. Então Jesus, ele se faz, Ele se faz, ele próprio, maldição em nosso lugar. Louvado seja Deus. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele se faz maldição para que a salvação, as bênçãos de Abraão, chegasse a todos os gentios, chegasse a todas as pessoas. Gálatas 3, 13, 14. Para os judeus, morte de cruz era alienação completa e maldição diante de Deus. Já lemos isso em Deuteronômio 21, 22 e 23. Porém, irmãos, para os crentes salvos, Deus, através de Cristo, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Paulo fala isso aos Colossenses, capítulo 1, verso 20. Para os judeus, todo aquele que não praticasse as ordenanças escritas na lei de Moisés era maldito. Paulo disse isso aos Gálatas, capítulo 3, verso 10. Porém, para os crentes salvos, Jesus Cristo, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Colossenses capítulo 2, verso 14. Para os judeus, a cruz era derrota e destruição para o crucificado. Porém, para os crentes salvos, a cruz de Cristo foi a sua própria vitória sobre Satanás. Os demônios, pois, despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses capítulo 2,
versículo de número 15. Então vejamos agora o poder da mensagem da cruz. Vemos que é completamente antagônico, o pensamento humano, achando que pelo fato de Jesus ter morrido na cruz, não poderia ele ser Deus, porque ele estava, todo aquele que estivesse no madeiro era considerado maldito, aquele que morresse morte de cruz. Porém, ele se fez maldição. Ele levou todo o pecado sobre ele. Todo o pecado sobre ele. E para que nós pudéssemos ser salvos e houvesse um triunfo, sobre Satanás, que Satanás perdeu quando Jesus morreu na cruz, por mim e por você. O poder da mensagem da cruz. Embora a mensagem da cruz pareça loucura para os perdidos, sim, para nós os salvos ela é gloriosa e poderosa. Para os judeus, a crucificação de Jesus é um escândalo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 1:23. Entretanto, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:24. Para os gentios que não conhecem a Deus, a crucificação de Cristo é uma loucura. 1 Coríntios 1:23. Entretanto, a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e fraqueza de Deus é a mais forte do que a dos homens. 1 Coríntios 1:25. A mensagem da cruz de Cristo é tão poderosa que Paulo chegou a escrever aos Coríntios dizendo: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, de 2 a 5. A mensagem da cruz era tão poderosa na vida de Paulo, que ele chegou a escrever aos Gálatas dizendo: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6:14. Então o homem, ele crucifica. Todo o pecado foi na cruz. Morremos para o mundo e ressuscitamos com Cristo para uma vida eterna. A cruz de Cristo nos ensina um grande paradoxo. Deus transformou a maldição da cruz em bênção. Deus transformou a vergonha da cruz em glória. Deus transformou a derrota da cruz em vitória. Deus transformou o mal da cruz em bem. E Deus transformou a loucura da cruz em sabedoria. Aleluia. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus Cristo. Onde você estiver, diga: eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador da minha alma. Perdoe, Senhor, os meus pecados, apague as minhas transgressões segundo as multidões de tuas misericórdias e escreve meu nome no livro da vida. Reconheço o teu sacrifício na cruz do Calvário para me perdoar e para a purificação dos meus pecados pelo sangue derramado na cruz. Glorioso Deus e eterno Pai, a palavra de ordem é salvação. A salvação, ela vem pela cruz. Glorificamos o teu nome, Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Honramos a Deus Pai por ter lhe enviado para morrer morte de cruz pelo seu grande amor que ele teve pela humanidade e teve por nós antes mesmo que tudo se formasse. Senhor, rendemos-lhe graça por tudo que o Senhor é e por todo o amor que o Senhor tem, em ter morrido na cruz do Calvário por nós, ter se feito maldição, ter se feito maldito pelos nossos pecados, para pagar os nossos pecados cometidos, o pecado do homem
que entrou no mundo através do mal. O Senhor resgatou a nossa dignidade, morrendo na cruz e triunfando sobre Satanás. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, por hoje sermos salvos na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, Senhor, abençoe esta pessoa que está ouvindo esta oração e seja impactada, seja salva, seja curada, seja liberta, né? Receba felicidade, provisão, prosperidade, felicidade, pelo poder do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus.